primeira lei de Mendel e cruzamentos genéticos. Esse é o tema da aula de hoje e eu sou a professora Rafaela Lima. Você com certeza já viu alguns casos, algumas famílias, que você fica impressionado com a semelhança entre pais e filhos. Ou o contrário, filhos muito diferentes dos seus pais. E surge sempre essa pergunta, como é passada essas características? Por que algumas características parecem ser tão predominantes em algumas famílias, em alguns seres, em alguns animais, e outras não? E, dentro dessa busca por respostas, que surgiu aí a genética. Mendel, Gregor Mendel, é considerado o pai da genética. Ele foi um biólogo, um monge, um botânico. Nos idos de 1850, ele se ocupava a estudar, tentar entender algumas coisas sobre a transmissão das características, que a gente chama de hereditariedade. Então, a hereditariedade vai ser o ramo que estuda a transmissão de características de pais para filhos. Então, Mendel ele se ocupou disso. Ele, como um monge, um botânico, ele passou a estudar, observando aí, ervilhas. Você, ervilhas? Gregor Mendel estudou e ele fazia cruzamento entre ervilhas. Plantas, ervilhas. Você, que coisa estranha, por que isso? Pela praticidade. São plantas com um ciclo relativamente curto, fácil de cultivar, dele fazer o cruzamento entre as flores, e ele começou a testar uma série de características a respeito dessa planta. Cor, algumas ervilhas eram lisinhas, outras eram rugosas, tipos de flores, e ele começou a conseguir chegar em conclusões a respeito disso. Vou te colocar aqui, te mostrar um recorte de um experimento dele. Então, ele cruzou ervilhas amarelas com ervilhas verdes, fazendo testes. Ele cruzou ervilhas que eles chamavam pura. Como é ser pura? Ele foi cruzando essa mesma planta, fazendo ali um cruzamento, e ele observou que não tinha variação nas características. Então, ele considerou aquele exemplar um exemplar de uma espécie pura. Então, ele cruzou uma planta que dava ervilhas amarelas com uma que dava ervilhas verdes. Na geração seguinte, algumas pessoas daquela época achavam que as características dos pais, elas se misturavam nos filhos. Porém, a geração seguinte, todo mundo veio amarelo. Cadê o verde? Ele falou, vamos então verificar essa mesma população. A gente chama de geração parental, os pais, e a geração F1, os filhos. Aí ele foi lá e cruzou os filhos entre si, o que a gente chama de uma autofecundação. Aquela mesma planta cruzou com ela mesma. Qual foi a surpresa? Entre amarelos surgiu amarelos e um verde. Os pais eram amarelo e verde. Só amarelo. O que está acontecendo aqui? Já surgiu aí alguns questionamentos e algumas observações. Depois ele passou a cruzar só verdes. E ele percebeu que verde com verde só dava verde, 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 verde. Todas as gerações só davam verde. E aí ele chegou a algumas conclusões. E a conclusão foi: a cor amarela nas ervilhas dominava sobre a verde. Foi uma observação. Nasceu aí, a partir dos estudos de Mendel, de várias características de plantas, a chamada primeira lei de Mendel. O que diz a primeira lei de Mendel? A primeira lei, ou lei da segregação, da separação de fatores, também chamada de monohibridismo. Mono, uma característica. Ela diz assim, cada caráter é determinado por um par de fatores. Então, cada característica é determinada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Esse parzinho, ele se separa na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta. Célula reprodutiva, uma masculina e uma feminina. Então, separou ali. E que é, portanto, puro. Assim, então, ele observou e falou, tá. As características, elas vêm a partir de um par de informações. E uma parte ela veio do pai e uma veio da mãe. Houve uma separação ali. Olha que sacada do Mendel já naquele tempo, 1800, com a pouca tecnologia em relação ao que a gente tem hoje, ele chegou a essas conclusões. Por isso é considerado o pai da genética. Demorou ainda até esses estudos serem disseminados, mas foram disseminados e amplamente confirmados. Então, tudo começou lá com as ervilhas de Mendel. Assim, legal, entendi a ideia. Aí você, tá, mas e essa história de dominar e tal? O que ele observou? Ele observou que algumas características dominavam sobre as outras. Passaram a ser chamadas, então, de dominantes. E aquelas que eram dominadas passaram a ser chamadas de recessiva.
Representando aqui, então, o que ele observou? Quando eu tinha dois dominantes juntos, aquela característica estava presente. Então, se eu tinha, por exemplo, amarelo com amarelo, eles têm um gene dominante representado por uma letra maiúscula. Então, está aqui um Vzão com um Vzão, dominante. E o verde, Vzinho, para representar que ele era recessivo. Quando eu juntava, então, o amarelo com o verde, o Vzão dominante dominava sobre o Vzinho, ficava tudo amarelo. Porém, em algumas situações, eu tinha a possibilidade de que o Vzinho se manifestasse. Quando? Quando tinha Vzinho com Vzinho. E aí a gente criou, a gente é ótimo, eu não criei nada. Ele criou o conceito de homozigose e heterozigose. Homo igual. Então ele falou assim, olha, quando eu tenho dois genes iguais, eu falo que esse par está em homozigose, eles são homozigotos. Vzão com Vzão, Vzinho com Vzinho, Azão com Azão, Azinho com Azinho, homo, genes iguais. E quando eu tenho um par de genes diferentes, um Vzão, tá aqui, cadê ele aqui? Um Vzão e um Vzinho, eu falo que eu tenho a condição de hétero significa diferente, heterozigose. Então, homozigoto, estão ali genes iguais. Heterozigoto, diferente. Aí você repara e fala assim, então aqui, esse aqui se enquadra como um heterozigoto, porque ele tem um Vzão e um Vzinho? Sim. Pensa comigo, esse não é filho desse casal? Casal de plantas. Um Vzão veio aqui, do amarelo, e esse Vzinho veio de quem? Veio desse pai, do pai verde. Mas se ele tem o Vzinho do pai, por que ele não é verde? Porque o Vzão domina sobre o Vzinho. Você, entendi. Então, eu recebi uma característica da minha mãe, porém foi a do meu pai que predominou, ou o contrário, eu recebi uma característica do meu pai, porém foi a da minha mãe que predominou. Pois é, são coisas que acontecem. E aí a gente faz aqui um esquema para você entender um pouco melhor sobre os genes dominantes e os genes recessivos. Aqui está um cromossomo. E aí, quando a gente fala de gene, eu estou falando de um segmento do DNA. Caso você não lembre bem dessa parte, você vai na aula de hereditariedade. Então, eu tenho aqui o cromossomos. A espécie humana tem 46 cromossomos, organizados em 23 pares. E aí, nesses cromossomos, eu tenho metros e metros de DNA e um segmentozinho dele é um gene. Aqui eu tenho um gene, o gene azão. No outro par, também tem um gene azão. Então, eu falo que eu tenho uma condição de homozigose. Qual característica que vai prevalecer? A característica que o azão expressa, que pode ser várias. Nesse caso aqui era cor, pode ser muitas coisas. Já aqui eu tenho um outro par de gene. O gene B, ele expressa características diferentes do A. O Bzão e o Bzinho. Eu tenho uma condição de heterozigose. E nesse caso, qual característica vai prevalecer? A característica do Bzão, que é o dominante. Mas característica? Que característica? Todas. Desde detalhes corporais, de órgãos, se vai ter uma informação, uma característica um pouco diferente, todas as informações, elas vêm lá da nossa herança, lá dos nossos pais, e estão contidas no núcleo das nossas células. Podem sofrer alterações? Podem sofrer mutações, podem sofrer alterações. Até mesmo depois que você nasceu. Por exemplo, se você for exposto a uma radiação, a algum produto químico, ele pode levar a uma quebra no seu DNA que pode provocar alterações. Mas a gente não está falando do que vem depois, eu estou falando do início, onde tudo começou. Tá? Entendi. Então aqui eu tenho genes dominantes, o Azão e o Bzão, prevalecendo. E tem aqui, no caso do gene recessivo, quando é que o gene recessivo, que essas características expressas por ele, elas vão ocorrer? Apenas quando eu tenho dois genes recessivos juntos. Uma condição de homo igual homozigose. Então, se eu tenho aqui Azinho com Azinho, aí sim eu vou expressar essa característica. Se eu tiver Bzinho com Bzinho, aí sim eu vou ter a característica. Porém, se eu tiver aqui um Bzão e um Bzinho, o gene recessivo, ele é inibido pelo alelo dominante. Entendeu esse conceito de dominância e recessividade? Homozigoto e heterozigoto? E aí, Mendel iniciou uma forma da gente fazer cálculos de como vão ser as gerações. Como será essa geração? Qual a probabilidade de uma geração ter uma característica ou outra? E esse cálculo, a estrutura básica desse cálculo é muito simples. É o chamado quadrado de Punnett.
Como é que eu faço esses cruzamentos genéticos? A gente chama também popularmente de jogo da velha, que parece um jogo da velha. Como é que eu faço isso? Então, no nosso caso aqui, eu tenho um casal. Eu tenho um macho recessivo, Azinho, minúsculo, recessivo. E eu tenho uma fêmea heterozigota. Azão com azinho. Hétero é diferente, então vai ter que ser sempre assim. O azão sempre na frente? Sempre na frente. Se eu colocasse fêmea aqui e macho aqui, tanto faz, tá? O importante é estar os dois participando. Então, eu coloquei azinho, azão, azinho. E aí eu começo a juntar. Eu estou fazendo um cruzamento. Então, eu pego azão, coloquei aqui, com azinho daqui. Azão, azinho. O azão daqui com o azinho daqui. O azinho daqui com o azinho daqui. O azinho daqui com o azinho daqui. Repare, eu estou fazendo um cruzamento. Eu estou unindo as características de um com o outro. Assim eu formei esse quadrado. Esse quadrado ele representa 100%. Se ele dividir em 4, eu tenho então... Então, aqui é meu 100%. Eu tenho então, você imagina aqui, 25% aqui, 25% aqui, 25 aqui, 25 aqui. Opa, então tá. Então, 100% dos filhos, como vai ser então as probabilidades dessa família? Eu vou dizer que eu tenho 25 mais 25, 50% de chances desses filhos serem como a mãe, heterozigotos, e mais 50% de chance desses filhos serem como o pai, recessivos. Entendeu a sacada? Entendeu a jogada? Cada quadrado desse, 25, 25, 25, 25, num total de 100%. Foi assim que se chegou a esse resultado. 50% de chance de ser heterozigoto e 50% de chance de ser homozigoto. Um cálculo básico para saber qual seria o resultado de um cruzamento genético, usando o quadrado de Punnett. Entendido? Então, passamos alguns conceitos básicos, a primeira lei de Mendel, e vamos trabalhar um pouquinho mais com isso aí. Fechamos a nossa aula de hoje e até a próxima. Tchauzinho!